Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje, intitulado Descobertas de Fármacos e o papel do programa de pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Maria José Dávila, eu sou a consultora responsável pelas soluções de ciências da vida da Elsevier aqui na América Latina. Hoje comigo aqui dentro da área dos panelistas está o Pedro Cavalcante. O Pedro é o gerente das soluções, exatamente o mesmo portfólio, e a nossa convidada super especial, né, da manhã de hoje é a doutora Lídia Moreira Lima. A doutora Lídia Moreira, ela é professora titular no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Formada em farmácia pela Faculdade de Farmácia da UFRJ, ela possui mestrado e doutorado em Química, com especialização em Química Medicinal pela mesma universidade. E realizou pós-doutorado em Química Medicinal na Universidade de Navarra, na Espanha. A profa Lígia é reconhecida como pesquisadora de nível 1D pelo CNPq, é cientista do nosso estado pela FAPERJ. Doutora Moreira também é superintendente científica no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, coordena o programa de pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal do Instituto de Ciências Biomédicas, UFRJ, além de ocupar o cargo de tesoureira na Sociedade Brasileira de Química. Seu trabalho de pesquisa é conduzido no Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, conhecido como LASBio, onde lidera projetos em química medicinal. Suas áreas de atuação englobam o desenho e síntese de novos candidatos a fármacos quimioterápicos, anti-inflamatórios e hipoglicemiantes orais, bem como a otimização do composto líder e o estudo in vitro das propriedades farmacocinéticas com foco no metabolismo de xenobióticos. Professora Lígia, seja muito bem-vinda. Na verdade, assim, eu fiquei bastante contente com a apresentação gentil que a Maria José Dávila Rodrigues fez agora. E, claro, eu vou iniciar não só agradecendo a ela, mas agradecendo ao Pedro também e a Elsevier como um todo, por abrir para nós essa oportunidade de estar fazendo hoje esse webinar com vocês. Aproveito para cumprimentar também todos os internautas que acompanham esse webinar, tempo real, aqueles que vão acompanhar posteriormente durante a gravação. E vou, enquanto isso, compartilhar minha tela com vocês, para, obviamente, aqui começarmos a discussão do dia. Eu vou pedir só a gentileza de vocês confirmarem para mim quando já estiver no modo apresentação, tá ok? Está no modo apresentação. Perfeito. Então, eu vou, como eu disse, né, depois dos agradecimentos, vou passar formalmente para discutir o assunto do nosso webinar, que, como já pré-anunciado pela Maria José, a gente vai tratar nesse momento do processo de descoberta de fármacos e a inter-relação desse processo no contexto do programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, que eu tenho a satisfação de coordenar. Obviamente que assim, a minha ideia nesses 30 minutos é fazer uma abordagem do tema explorando uma comunicação que seja muito mais transversal, muito menos verticalizada ou horizontalizada, e acho que seria propício, nesse sentido, eu iniciar com uma pergunta, né, do que são os fármacos e, obviamente, qual a importância dos fármacos no mundo contemporâneo que vivemos, né? É importante a gente lembrar que os fármacos, conforme mostrado aqui nessa figura, né, eles são eu diria que os princípios ativos que estão contidos dentro do medicamento. Então, quando eu vou a uma farmácia, eu devo lembrar que, normalmente, com uma receita médica ou sem a receita, eu busco o medicamento para ser comprado. Então, essa imagem traz aqui as várias formas de medicamentos que, usualmente, a gente pode ter acesso a eles, mas o que, na verdade, traz o efeito benéfico daquele medicamento é
o componente ativo que está dentro daquela cápsula, dentro daquele comprimido, que seria exatamente o fármaco, né? Então, o fármaco seria um insumo farmacêutico ativo, ou, se a gente quiser resumir, seria a substância responsável pelo efeito farmacológico do medicamento, tá? Então, claro que um medicamento sem fármaco, ele nada mais é do que um placebo. Então, muito antes da gente descobrir o medicamento, a gente precisa descobrir o insumo farmacêutico ativo, que é o fármaco. E como eu disse assim logo no início, é extremamente importante a gente situar que existe uma relevância muito grande e uma trajetória muito estreita entre o próprio avanço das sociedades com a utilização de medicamentos contendo fármacos, né? E nesse caso particular, eu gostaria só de comentar que, ainda acrescentar, melhor dizendo, que é super importante que a gente entenda que todos nós vivemos e vivenciamos um processo de envelhecimento. E com esse envelhecimento, o aparecimento, obviamente, de diferentes doenças. E aqui eu trago para vocês um dado que não é totalmente recente, mas era o que estava disponível, que é um dado que mostra para a gente as doenças crônicas mais prevalentes em indivíduos a partir de 60 anos de idade, e esse é um trabalho que foi feito pela USP, né? Portanto, se refere à saúde, bem-estar e envelhecimento da sociedade paulista, particularmente olhando ali como público-alvo os indivíduos que moram na cidade de São Paulo, mas considerando que a cidade de São Paulo é uma grande metrópole, a gente pode automaticamente imaginar, extrapolar esses dados para outras cidades brasileiras. E como a gente pode visualizar aqui no gráfico, na parte inferior direita aqui dessa projeção, a gente percebe nitidamente que a hipertensão ela foi no início do século XX e continua sendo até o ano de 2017 a doença mais prevalente entre indivíduos acima de 60 anos, seguida de doenças articulares, como, por exemplo, a artrite reumatoide, problemas cardiovasculares diferentes da hipertensão, a diabetes, que é uma doença metabólica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e eu queria destacar aqui também a atenção para o câncer, que em termos de prevalência, nesse período de 2015 a 2017, aumentou significativamente em relação ao início dos anos 2000, sendo responsável aqui por 7,5% da população acima de 60 anos diagnosticada com a doença. Claro que isso muda o paradigma no momento em que a gente deve imaginar, desmistificar o fármaco do binômio doença-medicamento. Na verdade, hoje, o fármaco ele é muito mais do que isso, ele é um instrumento de recuperação da saúde e manutenção da saúde. Então, hoje nós temos medicamentos que contêm como princípio ativos, como princípios ativos, fármacos que podem não só ajudar a prolongar a vida, como também trazer qualidade de vida e, obviamente, tratar e muitas vezes curar doenças que acometem indivíduos de diferente idade. E é muito nesse contexto, ainda para deixar claro a importância do tema dos fármacos, que a gente pode traçar um paralelo com essa imagem que aparece aqui no lado direito superior dessa projeção, que traz um dado do IBGE sobre a expectativa de vida ao nascer no Brasil. A gente observa aqui pelas barras em verdes o que seria a expectativa de vida dos homens e em roxo a expectativa de vida das mulheres. Então, dados de 2019, lembrando que esse último dado do IBGE ainda não foi oficialmente publicado, evidencia que as mulheres têm uma expectativa de vida em torno aí de 7 anos a mais do que os homens, né? E quando a gente vê a média, né, homem e mulheres, a gente poderia então concluir que em 2019 a expectativa de vida média do brasileiro ao nascer é em torno de 76 anos e meio.
E isso é extremamente importante, porque se a gente lembrar que menos de um século atrás, né, considerando aí a década de 40 dos anos do século XX, a gente tinha uma expectativa de vida no mundo que não chegava a 40 anos de idade, né? E o Brasil acompanhava isso de forma muito impactante. E o que dá essa guinada rumo ao aumento da expectativa de vida, obviamente que tem relação direta com condições de saneamento básico, que tem relação direta com acesso ao sistema de saúde, mas também tem relação super direta com a chegada de medicamentos eficazes à farmácia e, portanto, disponíveis para serem prescritos e utilizados pela sociedade de um modo geral. E aí, é claro que todos nós, talvez, ou a maioria, já ouvimos falar da mudança de paradigma com a introdução de fármacos anti-infecciosos, como os antibióticos, né, beta-lactâmicos, como é o caso da penicilina. Então, aqui não é uma ideia de trazer um histórico horizontalizado da descoberta de fármacos e o impacto na sociedade, mas meramente uma lembrança de que quando a gente se vangloria de ter, felizmente, uma expectativa de vida cada vez maior e muito mais próxima da expectativa de vida de países em países desenvolvidos, a gente deve lembrar que parte desse avanço se deve às políticas de saúde e ao acesso aos medicamentos, né? Então, eu faço um parênteses aqui nesse contexto para deixar, portanto, ou retomar, eu diria, aquela ideia de que quando a gente fala de fármacos e medicamentos, a gente não está pensando mais só no que seria no binômio, né, fármaco-doença, a gente está pensando, sobretudo, no binômio saúde, bem-estar, né, porque hoje os fármacos são muito mais do que substâncias capazes de tratar doenças, né? Então, a gente pode depois discutir, inclusive, os chamados fármacos do bem-estar, tá? Que, claro, existe toda uma questão de discussão mais filosófica nesse sentido, mas eles existem e eles são importantes. Eu quero também aqui destacar para vocês que se o fármaco ele é importante, a gente precisa também entender como é que eles são descobertos, né? E acho que esse é talvez o eixo norteador da nossa conversa aqui nesses 30 minutos. Os fármacos, né, que são, como eu disse logo no início, os princípios ativos que estão contidos nos medicamentos que nós consumimos ou que compramos nas diferentes farmácias, eles são descobertos a partir de um processo bastante longo e bastante custoso, mas que processo esse que é desenvolvido por eu diria, em 100% dos casos, por uma equipe completamente transdisciplinar de cientistas que, de forma didática, executam essa atividade de descoberta de fármacos pautada num fluxograma que eu mostro nessa figura, né? Então, claro que não fiquem preocupados, não é a intenção aqui eu explicar nem ensinar para vocês cada etapa desse fluxograma, mas apenas deixar claro aqui para vocês o grau de complexidade do processo e como ele se organiza. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que quando eu estou com um projeto de pesquisa que tem como foco a descoberta e desenvolvimento de um novo fármaco, esse projeto ele vai ser classificado em duas grandes fases. O que nós chamamos de fase de descoberta, que envolvem etapas que vão desde a validação de um alvo molecular, a identificação de uma substância que seja capaz de atuar sobre aquele alvo. Então, só para dar um exemplo típico para vocês, né? Então, quando eu quero, por exemplo, um fármaco para tratar o câncer de mama, por exemplo, eu já identifiquei a minha doença, agora eu preciso identificar, passo seguinte, um alvo, uma proteína-alvo, que uma vez modulada, ela vai resultar no efeito que é o efeito de redução
do tamanho do tumor ou, eventualmente, da própria morte do tumor. Então, o efeito citotóxico daquela célula tumoral, né? Então, nesse caso particularmente, a gente identifica a doença, identifica o alvo, mas eu preciso agora, passo seguinte, conseguir descobrir compostos que consigam, por sua vez, inibir essa proteína-alvo, ou, em outras palavras, modular a ação dessa proteína-alvo. Então, a gente inicia um processo que é chamado, né, de identificação do HIT, depois tem a etapa de identificação do composto lead, que é o protótipo, até a otimização e, finalmente, chegar ao que nós chamamos aqui de seleção do candidato. O candidato selecionado, que seria o candidato com propriedades potenciais de virar um novo fármaco, ele inicia, então, estudos pré-clínicos. Esses estudos pré-clínicos são desenvolvidos no contexto de animais de laboratório, para confirmar, essencialmente, a eficácia e a segurança daquela substância. Então, lembrando que se a gente começou o projeto focado no antitumoral, o que nós vamos fazer no que nós chamamos aqui de fase de estudo pré-clínico é testar em animais o efeito antitumoral da substância selecionada. E, uma vez confirmado esse efeito, então, a gente tem a comprovação da eficácia no modelo animal e a gente precisa, paralelamente, comprovar que ele é antitumoral, mas que ele também é seguro para aquele indivíduo, né? Na verdade, no caso especificamente, para aquele animal de laboratório. Tá? Então, esse binômio eficácia-segurança que a gente ouve muito falar e ouvimos falar de forma bastante, eu diria, intensa durante a pandemia da Covid-19, ele vai permear todo esse processo de pesquisa na área de fármacos e medicamentos. Então, quando a gente finalmente chega a uma substância que ela tem segurança e eficácia, a gente consegue, então, preparar um dossiê e solicitar às agências regulatórias de cada país a permissão para que essa mesma substância seja, então, estudada em nível de seres humanos, né? Iniciando o que nós conhecemos como estudos de fase clínica 1, 2 e 3. Tá? Quero só destacar aqui que eu disse que esse processo, esse grande processo de pesquisa que leva, finalmente, à descoberta de novos fármacos, ele pode ser agrupado na fase de descoberta, que eu quero destacar que vai desde esse primeiro quadrante, né, que é a identificação do alvo, até, finalmente, a conclusão do que seria a seleção, na verdade, né, do candidato a fármaco, passando ainda pela parte de estudos pré-clínicos exploratórios, mas quando são iniciados os estudos pré-clínicos em condições certificadas, tá? E em seguida se inicia, tendo permissão das agências regulatórias, o estudo em humanos, a gente então inicia ou começa, para evitar redundância, a fase que se convém chamar fase de desenvolvimento, tá? Eu quero só destacar uma outra informação que aparece nessa figura, que me parece relevante, é do grau de sucesso ou, eventualmente, de risco associado a cada uma dessas etapas. Então, a fase da descoberta ela é uma fase que ela tem assim, uma chance de ser bem-sucedida no início maior, e essa chance ela vai diminuindo à medida que a gente começa a passar pelos ensaios pré-clínicos e ter informações sobre segurança e eficácia. Depois, quando a gente inicia a fase de estudo clínico, particularmente a fase 1 é aquela que é a mais arriscada, né? Então, uma vez que a gente tem êxito nesses estudos de fase 1, a gente tem uma maior probabilidade de sucesso na fase 2 e na fase 3, respectivamente. E, como eu havia dito logo no início, uma questão que vale a pena chamar a atenção é que esse processo, além de longo, tá? Lembrando aqui que a seta mostra, em média, tá? O tempo de duração de cada uma dessas etapas, ele é extremamente custoso. Tá? Então, isso significa dizer que a gente deve trabalhar sempre num projeto de pesquisa na área de fármacos e medicamentos, buscando parcerias, não só com o setor, com o governo, né, mas
essencialmente com o setor empresarial farmacêutico. Quero também destacar agora para vocês, porque acho que a pergunta que surge em seguida, uma vez que a gente entende a relevância do fármaco e a relevância de se pesquisar e de se produzir novos fármacos e medicamentos, a gente precisa entender quem são as pessoas no contexto brasileiro que fazem ou que se dedicam profissionalmente a tal nobre tarefa, né? E eu, obviamente, não pretendo falar sobre todos que no Brasil se dedicam à área de fármacos e medicamentos, a buscar novos fármacos e medicamentos, mas eu quero trazer para vocês, particularmente hoje, um pouquinho do que o nosso programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, que está vinculado ao Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz nesse sentido. Então, obviamente, eu trago aqui para vocês, inicialmente, uma imagem do que seria a homepage do nosso programa de pós-graduação. Vocês terão acesso, olhando essa homepage, a várias informações sobre o nosso programa, desde corpo docente, os laboratórios que compõem, o histórico do programa, sua produção científica, o que nós fazemos em termos de atividades que resultam em impacto na sociedade, que traduzem impacto internacional e assim sucessivamente. Mas uma pergunta que certamente talvez vocês já estejam se fazendo aí qual as linhas de pesquisa? Na verdade, assim, eu vou refazer a minha frase, porque acho que a pergunta que se coloca aqui é muito mais não quais são as linhas, mas como o programa de pós-graduação se encaixa dentro daquele fluxograma que eu mostrei há 2 slides anteriores, né? Então, lembrando só em termos de recapitulação muito rápida, que a gente havia visto que quando eu inovo para descobrir fármacos e medicamentos, essa etapa ela é dividida naquela fase inicial de descoberta, né, que vai desde a identificação de um alvo molecular para uma doença-alvo, até a otimização do composto protótipo, iniciando, então, os estudos pré-clínicos, tá? Então, o nosso programa de pós-graduação, ele realiza atividade de pesquisa envolvendo seu corpo docente e seu corpo discente, né, pautado em estudantes de mestrado e de doutorado, nessa janela, né, executando atividades de pesquisa que vão desde a seleção e identificação de alvos moleculares, a processos de triagem para a identificação de hits para aqueles alvos que foram selecionados, a transformação do hit num composto lead, a otimização do composto protótipo, que é, sem sombra de dúvida, a etapa mais, vamos dizer assim, audaciosa, mas também assim demorada e mais arriscada dentro dessa fase de descoberta, porque uma vez que a gente tenha o composto protótipo otimizado, significa dizer que ele vai agregar na mesma estrutura química as propriedades farmacocinéticas ditas ideais para aquela ação que se deseja e propriedades farmacodinâmicas, obviamente, também ideais para aquele efeito que se deseja. Então, essa molécula totalmente otimizada é aquela, então, que passa a ser selecionada como um novo candidato e se inicia, então, o estudo na fase de desenvolvimento em condições, obviamente, regulatórias de ensaios pré-clínicos. Então, isso dá um pouco assim da complexidade do que nós fazemos em termos de diversidade também. As nossas linhas de pesquisas, como eu disse, elas vão ficar dentro dessas janelas, com algumas temáticas de sistemas, né, ou de doenças chaves. Então, por exemplo, dentro do sistema endócrino, nós temos a diabetes como uma doença chave, que é muito trabalhada no contexto dos projetos que são desenvolvidos pelo nosso programa. O câncer é outra doença importante. Quando a gente fala, por exemplo, de inflamação, existem linhas bastante relevantes no programa, com foco de desenvolver fármacos para o tratamento da artrite reumatoide, da asma e também da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, isso dá uma ideia, obviamente, que as nossas linhas estão muito mais detalhadas
na nossa homepage, e eu peço que aqueles que tiverem curiosidade possam consultá-la, mas também fiquem bastante à vontade para entrar em contato e a gente pode conversar. O que eu acho que é muito relevante aqui também é a gente colocar a missão, né, do programa de pós-graduação nesse contexto, né? Então, o nosso programa de pós-graduação, o PPGE-PQM, ele tem como missão formar recursos humanos com base sólida em farmacologia e química medicinal, com experiência nas etapas do processo de descoberta de fármacos, visando formar egressos que sejam capazes de atuar tanto na academia, como nos setores governamental e empresarial, e aqui entenda empresarial como setor farmacêutico, e também hoje muito mais focado em trazer, né, ou permitir uma bagagem para que os nossos egressos possam também atuar como semeadores de inovação, como agentes empreendedores na área de fármacos e medicamentos. É interessante a gente contextualizar que nessa proposta do programa, né, de ser um programa de pós-graduação temático e naturalmente interdisciplinar, focando, né, essa, vamos dizer assim, essa simbiose entre duas disciplinas chaves, mas co-irmãs na área de fármacos e medicamentos, né, a farmacologia e a química medicinal. É muito legal que a gente perceba que, quando a gente olha o contexto mundial, esse é o único programa que tem esse tipo de abordagem temática e nomenclatura, principalmente no contexto da América Latina. Mas, se a gente passar uma lupa e olhar outros programas de pós-graduação na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai encontrar programas semelhantes em termos da contextualização e do conceito, né, do que se deseja com essa dedicação plena à cadeia de inovação em fármacos, mas que tem ainda alguma dissimilaridade com o nosso. E aí o que leva a uma pergunta óbvia, né, que eu sempre gosto de colocar, se o nosso programa seria uma jabuticaba, né, aquela invenção brasileira que só existe mesmo por aqui. Na verdade, não, né? Então, isso é uma colocação bastante provocativa, como eu disse, do ponto de vista dos objetivos, a gente tem uma semelhança com alguns programas de pós-graduação mundo afora, principalmente alguns programas que estão focados em países da Europa e dos Estados Unidos. Mas a gente gosta de se vangloriar que esse é o único programa dessa natureza na América Latina. Ainda é assim. E aí é claro que, quando a gente pensa em algo tão importante como os fármacos e medicamentos, e nessa missão extremamente relevante de um programa de pós-graduação, de formar, na verdade, pessoas reflexivas, né, que possam atuar como cientistas também na academia, mas como pesquisadores em empresas farmacêuticas ou em no setor empresarial de outra natureza, ou como empreendedor, a gente precisa entender que nós não podemos nos classificar como jabuticabas, que é extremamente importante a gente entender que o conhecimento ele é mundial. Né? E, para isso, a gente precisa estar bastante antenado com o que o mundo pensa e faz em termos da área de inovação em fármacos e medicamento e manter network com as pessoas que estão desenvolvendo fármacos e medicamentos nesse espaço. E aí essa imagem ela mostra exatamente esse nosso objetivo, que a gente tem perseguido com bastante insistência, de ser um polo de colaborações, um polo de possibilidades de colaborações com pesquisadores de diferentes partes do mundo, e, nesse contexto, o nosso programa está agora programando para a realização no dia 6 e 8 de dezembro, e eu já deixo o convite aí para todos os nossos internautas participarem dessa 4ª edição do International Symposium Pharmacology Medicinal-Chemistry. O cartaz é um programa, eu gostaria só de enfatizar isso, o simpósio internacional ele é 100% gratuito, né? Obviamente que ele tem o foco de trazer para a discussão pessoas que se interessam na área de fármacos e medicamentos. Então, aqui à direita eu trago o folder de divulgação, os principais
folder de divulgação dessa nossa iniciativa. Esse evento ele vai acontecer no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que fica localizado aqui no bairro de Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Óbvio que essa tentativa que nós, na verdade, temos imprimido e tentado manter com regularidade de conectarmos aos pesquisadores que trabalham na área de fármacos e medicamentos mundo afora, tem como principal vantagem trazer musculatura para o próprio programa de pós-graduação e uma musculatura para os nossos estudantes de pós-graduação de forma muito particularizada, porque a gente entende que o somatório do aprendizado, do conhecimento que cada uma das pessoas que são convidadas e participam desse evento podem trazer, essas oportunidades e esses conhecimentos, eles são únicos e, na verdade, eles acabam fazendo com que os nossos estudantes tenham um capital, né, que é intangível em termos de know-how na área de fármacos e medicamentos. Eu, claro, preciso mostrar aqui as imagens com foto, nome e instituição de todos os conferencistas que estão confirmados para participar dessa 4ª edição do ISPMEC, que é a sigla do nosso simpósio internacional. Vocês vão ver aqui pela imagem que nós temos pesquisadores vindo da Alemanha, da Espanha, de Boston, dos Países Baixos, da Flórida, de vários lugares. E, obviamente, aqui que eu vou destacar que nós vamos ter a satisfação de ter presente conosco a Maria José Dávila Rodrigues, né, que vai, na verdade, nos brindar com uma conferência bastante interessante, falando um pouco para nós sobre a importância de ferramentas, né, de análise bibliométrica como ferramentas empregadas e utilizadas com uma certa frequência e importância em projetos de drug discovery. Temos também a satisfação, obviamente, até para ter uma coerência com o que eu falei antes, né? Porque ninguém faz pesquisa na área de fármacos e medicamentos e pretende, de fato, descobrir um novo fármaco trabalhando sozinho. Esse é um trabalho extremamente multidisciplinar, com foco à transdisciplinaridade e exige a participação eficiente e eficaz do terceiro setor aqui conosco. Então, o terceiro setor, aqui representado pelas empresas farmacêuticas, estarão também discutindo conosco essa temática durante a 4ª edição do ISPMEC, aqui representada pela doutora Gabriela Barreiro, que vai estar... a Gabriela, na verdade, ela é gerente de inovação do Laboratório Eurofarma, que é uma multinacional farmacêutica, e nós vamos ter aqui também conosco o doutor Daniel Basklin, da Novartis, que vai também nos brindar aqui com uma importante conferência ao longo desse simpósio. Claro que a gente precisa, e acho que isso é um desafio muito grande para os nossos estudantes de doutorado, saber não só como se comportar, como aproveitar todo esse conhecimento que vai ser falado, discutido ao longo desse encontro, mas eu acho que também é uma oportunidade ímpar para que alguns alunos nossos selecionados tenham oportunidade de apresentar seus trabalhos e discutir seus próprios trabalhos com esses pesquisadores. E aí eu quero destacar que, durante essa 4ª edição, a gente vai ter também a premiação dos trabalhos de melhor tese do programa do ano de 2021, a entrega da outorga dessa premiação, e com uma pequena conferência que vai ser dada pelo nosso egresso, doutor Pedro de Sena Monteiro, e também pela nossa egressa, a doutora Raquel Costa da Silva, que ganhou, então, o prêmio de 2022 e receberá a outorga dessa premiação durante o evento. Claro que agora fica a expectativa, uma contagem regressiva, nós estamos há 3 semanas da realização do evento, eu aproveito para deixar novamente o convite para aqueles que se interessarem participarem conosco dessa discussão e desse evento e também colocarem as suas sugestões, as suas dúvidas, quando eventualmente precisarem me acionar, não só agora, mas, como eu disse, posteriormente.
Óbvio que eu vou ficar bastante feliz de que as perguntas sejam colocadas nesse momento, mas se elas não vierem, ficarei também feliz em recebê-las posteriormente. Eu termino agradecendo muitíssimo a todo o suporte financeiro que está viabilizando para nós a realização do nosso simpósio. Então, começando a agradecer aqui pela CAPES, pela Eurofarma, Pharmaceuticals, a Elsevier, e também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos. Rendo também agradecimento, obviamente, à minha instituição, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ao nosso programa de pós-graduação, a todo o seu corpo social, e a todos vocês, internautas, que acompanham essa transmissão. E volto a palavra para a doutora Maria José, fazendo o meu derradeiro agradecimento a ela também. Obrigada. Obrigada, prof. Lígia. Bom, acho que já pode me chamar só de Major. Ok, Marro. Não gastar tanto tempo com meus sobrenomes. Bom, antes de ir direto na última parte, né, que seria a sessão de Q&A, eu gostaria de destacar dentro da Elsevier ou especificamente uma ferramenta que ela é importantíssima para apoiar toda essa parte de descoberta e de desenvolvimento de fármacos. Como eu comentei no início, né, eu trabalho dentro do portfólio de soluções de ciências da vida. A gente tem diferentes ferramentas especializadas para dar esse apoio a todo esse processo de planejamento e desenvolvimento de fármacos, e especificamente essa ferramenta com esse olhar um pouco mais químico, de dados químicos, é o Reaxys. Eu gostaria de apresentar ou falar um pouco sobre os alcances, né, do Reaxys para vocês. No caso, então, de toda essa parte de planejamento de fármacos, o Reaxys ele vai ajudar a tomar decisões mais bem informadas para a otimização de hit to lead, como do composto lead. É importantíssimo, né, saber ou ter acesso oportuno às informações que têm sido publicadas por pesquisadores do mundo todo. Isto, dentro do Reaxys, é possível graças à sua cobertura de patentes, graças a todos os dados de bioatividade, tanto in vitro como in vivo, que podem ser pesquisados dentro da ferramenta, a partir também, por exemplo, do uso de formulários especializados para apoiar diferentes tipos, né, de perguntas. O Reaxys conta também com um módulo de retrossíntese preditiva premiada, conjuntos de dados para análise aplicada para toda a parte que esteja trabalhando nessa área de modelagem, de química computacional, e fornece também a possibilidade de trabalhar com APIs. Quando eu falo, então, dessa parte dos pontos de bioatividade, dos dados de bioatividade, esses dados eles vão permitir acelerar os denominados ciclos DMTA. É uma sigla, um acrônimo, né, que em inglês pode ser traduzido como desenhar, realizar, testar e analisar. O Reaxys conta com uma ferramenta bastante visual, que é um mapa de calor, com o qual vamos conseguir já realizar análises dentro da própria interface, e vamos conseguir, a partir de todos os dados, conseguir criar bibliotecas virtuais, e isso também relacionado bastante com a parte de química, né, parte de química computacional, de modelagem, treinar modelos de QSAR e treinar também modelos de ligantes, e apoiar também toda essa parte de compostos, realizando análise de relação estrutura-atividade, acessando a dados de ADME, a dados de toxicologia, entre outros. E na parte de a síntese, né, já desses compostos, graças ao nosso módulo de retrossíntese preditiva, a gente vai conseguir, então, empregar um conjunto de dados incomparável, um conjunto de dados de reações, seria o catálogo, né, comercial mais grande disponível em função de informações de reações químicas, uma tecnologia superior, que é tecnologia baseada em inteligência artificial, machine learning, dando lugar a previsões consideradas sólidas. Todas essas previsões, elas são baseadas no que há publicado na literatura, e elas estão atreladas a uma função de score para conseguir realizar uma análise também rápida de qual a viabilidade da rota proposta.
sendo que uma ferramenta escalável e personalizável. Assim, o Reaxys Predictive Retrosynthesis, ele não só fornece sugestões, ele oferece soluções. Gostaria, então, já de dar passo aqui ao Q&A. Eu tenho aqui já várias perguntas. Eu vou tentar realizar numa ordem que fique um pouco mais sequencial. Então, vou iniciar com as perguntas relacionadas ao próprio programa de pós-graduação. Alguém perguntou se a admissão ela é semestral ou anual. Ela é semestral. Tá, acho que temos aqui estudantes estrangeiros. São aceitos estudantes estrangeiros? São e são muito bem-vindos. Na verdade, na nossa página, a gente sempre divulga o que é o nosso edital de seleção. Então, para vocês terem uma ideia, nós já fizemos, a seleção é aberta no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. Então, no primeiro semestre, o processo seletivo vai acontecer no final de janeiro, começo de fevereiro, e o edital vai estar disponível na página já a partir de dezembro. Depois, para o segundo semestre, o edital fica disponível em junho e o processo seletivo acontece em julho. Tá, então, agora em dezembro, o pessoal tem que ficar de olho, caso quiser se enrolar agora. Alguém está perguntando se dentro da linha de pesquisa do programa há alguma que desenvolva fármacos na área de veterinária. Então, isso é uma curiosidade, porque assim, eu acabei de implementar uma linha de pesquisa nessa área, que é assim, focada para câncer em animais, né? Então, assim, principalmente em cães, porque a gente sabe que cães e gatos, eles têm vivido cada vez mais, a expectativa de vida dos animais domésticos também aumentou muito, e com isso, assim, o aparecimento de tumores, assim, tem aumentado de forma muito impactante. Então, se a gente faz, assim, uma estatística, uma análise retrospectiva do número de casos, é muito impactante. Então, hoje nós iniciamos no laboratório uma linha focada para desenvolver novos antitumorais com esse viés de veterinário. Mas não há, dentro das 7 linhas principais de pesquisa da pós-graduação, uma distinção se é humano ou se é veterinário. Então, o que há são vamos dizer, nos sistemas fisiológicos ou nas doenças-alvo. Então, nada impede que um estudante que venha, seja ele brasileiro ou do exterior, com interesse em algo para desenvolver medicamentos veterinários, de ser absorvido no nosso processo seletivo e desenvolver um bom projeto nesse contexto. Essa aqui. Como vocês estão trabalhando para reduzir a necessidade de testes em animais? Então, isso também é uma excelente pergunta, muito recorrente, né? Porque hoje acho que essa é a grande discussão do mundo, né? Como é que a gente minimiza o uso de animais. Obviamente que não só o nosso programa, mas vários outros programas de pós-graduação que têm esse viés, vamos dizer, farmacológico, existe essa preocupação, então existe inclusive a disciplina que é obrigatória, que é de bioética e uso de animais, para exatamente que o aluno já inicie na pós-graduação com essa preocupação, né? Então, conhecer o princípio dos 3 R's e tentar aplicá-lo o máximo possível, isso é assim, algo que a gente, na verdade, estimula, mas a gente deve lembrar o seguinte, que como as atividades do programa, elas vão desde o início da identificação do HIT até a possibilidade de identificar um candidato a fármaco, eu jamais vou identificar um candidato a fármaco só com ensaios in vitro. Essa possibilidade ainda não existe. Quando eu quero testar segurança e eficácia, eu preciso testar em modelo in vivo. O que hoje nós fazemos é toda aquela etapa inicial que antes também já se fazia em vivo, não aceitar mais como sendo razoável. Então, sempre que há possibilidade, a gente prefere modelos fenotípicos utilizando células, por exemplo, ou, no caso de projetos que estão focados na área de parasitas, direto no parasita, mas não no animal, não no camundongo, não no rato.
Mas, quando há necessidade de chegar até essa fase, que é a fase do ensaio pré-clínico de comprovação de eficácia e segurança, não há o que fazer. Então, a gente continua aplicando e realizando ensaios em animais. Não sei se eu fui clara, se a pessoa que perguntou achar que eu, na verdade, assim, poderia ter esclarecido mais alguns pontos, fica à vontade, tá? Tá. Mas eu acho que a resposta é ótima e eu aí passo já esse convite, né? Que essa é uma linha de pesquisa também bastante forte ao redor do mundo todo, né? Então, esses novos esforços, novas aproximações são sempre bem-vindas, né? Para Sim. conseguir avançar nessa parte de melhorar os modelos para realizar esse tipo de estudos de segurança. Agora, indo um pouco mais à parte de transição, né? De carreira. Quais dicas, Profalígia, quais dicas você pode dar para conseguir realizar uma transição exitosa da parte do mundo acadêmico para a indústria? Quais competências devem ser trabalhadas? Primeira delas é assim, ter um papel de liderança. Eu acho que a indústria ela gosta de pessoas naturalmente que são líderes. Pode parecer um contrassenso, porque muitos acreditam que a liderança é muito mais exercida quando você se dedica a uma atividade como pesquisador na academia do que quanto na empresa. Mas eu entendo que a pergunta de se colocar dentro de uma empresa farmacêutica é colocar dentro de uma empresa farmacêutica fazendo aquilo que você sabe, ou seja, trabalhando na área de inovação em fármacos e medicamentos. E por incrível que pareça, existem assim pouquíssimas pessoas hoje que são absorvidas ainda, que vêm da pós-graduação e são absorvidas por essas indústrias. A Eurofarma e a Axê fazem um trabalho bastante de vanguarda nesse sentido, mas como nós temos colaborações com a Eurofarma firmada, e nós temos egressos do programa que hoje trabalham na Eurofarma, o que nós temos de feedback é que assim existe algumas limitações que são visualizadas de um modo geral nos candidatos, que vão desde a incapacidade de se comunicar numa língua, que é uma coisa meio clássica, diferente do português, mas que para essas empresas isso é bastante importante. Muitas vezes, assim, eu vou dizer para vocês assim, algo que é super importante. Você não ser multidisciplinar, você tem que ser minimamente interdisciplinar, com foco sempre na transdisciplinaridade. Qual é a diferença? Né? Multidisciplinar, você tem um objetivo em comum, né? Eu estou aqui numa sala, eu, Pedro e a Marro. Então, nós estamos os três aqui e a gente vai discutir que nós queremos criar, vamos dizer, vou sair até da área de fármacos, tá? Um viaduto. Então, alguém vai falar da parte de cimento, alguém vai falar da parte de ferragem, alguém vai falar da parte de pintura. Mas quem falou de pintura não sabe de ferragem e quem falou da parte de cimento não sabe nem de pintura nem ferragem. Esse diálogo ele é multidisciplinar, cada um na sua competência para tentar dar resposta a um objetivo em comum. Mas vocês não, nesse caso específico, não há comunicação, não há sobreposição de saberes, então eles não se entrelaçam. Então, isso não é bom num trabalho na indústria farmacêutica. Um trabalho na indústria farmacêutica na área de fármacos e medicamentos, se espera que o candidato ele consiga entender e opinar sobre o que o seu colaborador, eventualmente, da área de análise, química analítica, vai estar falando, da área de toxicologia, vai estar falando, da área de química medicinal, vai estar falando. Então, isso faz toda a diferencial. E a outra questão que eu acho que é super importante, como uma característica que um egresso deve ter para se colocar muito bem em qualquer ambiente profissional, inclusive no contexto das empresas farmacêuticas, é a capacidade criativa e a capacidade de solucionar problemas. Né? Então, eu preciso querer entender o problema, trazê-lo para mim e ter a capacidade de propor algo novo e criativo para a sua solução. Né? Então, a gente, de uma maneira geral, assim, eu diria para vocês que todo programa de pós-graduação, em linhas gerais, tem a preocupação em desenvolver no seu egresso, no seu estudante, né, a capacidade reflexiva.
criativa, mas poucos são aqueles que estimulam a capacidade interdisciplinar e transdisciplinar do aluno. E eu acho que hoje é inaceitável você pensar que você vai trabalhar numa indústria farmacêutica, num projeto que é um projeto de bilhões e que você vai falar só a sua linguagem. Então, pratiquem a interdisciplinaridade, porque isso vai ajudar vocês muitíssimo. Obrigada, profa. E acho que a última, estão perguntando se haverá transmissão do simpósio do SMEC. Infelizmente, não, porque não estava programado. A gente programou, na verdade, o simpósio para ser assim, um evento presencial, né? E isso está relacionado a algumas limitações de logística, inclusive do lugar, porque o sistema de internet do Fórum de Ciência e Cultura não dava para a gente uma garantia de que a gente pudesse fazer essa transmissão tempo real de todo o simpósio. Mas eu até deixo aqui meu agradecimento a essa sugestão, porque já é uma preocupação que eu vou levar para as próximas edições, porque eu acho que a gente precisa estar antenado com essas novas demandas. Tá. Essa era a nossa última pergunta. Muito obrigada, professora Lígia. Antes de fechar, então, o webinar, eu gostaria de dar o espaço, né, ao meu colega Pedro Cavalcante. Como mencionei, o Pedro é o gerente das soluções de ciência da vida, e ele está também conosco na manhã de hoje. Bom, primeiro, obrigado, Marco, obrigado, professora Lídia. Eu estava escutando você falar e é uma pena que essa palestra vai acabar, esse webinar vai acabar, porque, veja, eu sou economista e todos esses temas, essa parte quando você falou de solucionar problemas, isso é o desafio do profissional moderno, sabe? A gente sai da universidade com esse arcabouço teórico, mas é a capacidade reflexiva, a capacidade de interpretar o chat GPT, as respostas com que ele vai dar, é isso que vai ser exigido da gente como profissional. Eu achei lindo, eu estava anotando aqui, porque inclusive eu vou dar uma palestra na minha universidade, eu estava anotando, eu achei muito legal esse debate da interdisciplina. Eu vou até roubar o exemplo, desculpa, professor. Fique à Vou tentar vontade. fazer para não pagar plágio. Mas como eu só queria agradecer, acho que a palestra foi linda. Eu não sei se você também concorda, Marro, mas sabe aquela parte que ela vai falando da pesquisa pré-clínica, que ela faz aquela linha? A gente usa uma coisa muito parecida, porque acho que a solução que a Marro colocou, ela também ela vai trabalhando em cima daquilo, né? Então, só para não perder o tempo no suar, eu só queria agradecer muito, professora. Acho que foi linda a sua apresentação, acho que mostrou essa singularidade do programa dele ser único aqui na América Latina. Reforço o convite para que os alunos participem do simpósio. Muito obrigado por abrir esse espaço para eu servir. É uma honra estar participando do evento. Vão para a palestra da Marro, vai ser um prazer recebê-los lá. E fiquem à vontade. Eu sei que a gente falou muito brevemente do Reaccess, mas, por favor, se vocês tiverem algum interesse, fiquem à vontade para me escrever. O e-mail está aqui. A gente vai disponibilizar tudo isso para nas redes sociais. E é isso. Termino agradecendo o Marro enormemente pela belíssima apresentação do Reaccess, como sempre. E, professora, foi uma flâmula de um sopro no coração. Muito linda a apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço a ambos, viu? Bom, E estou colocando aqui. a expectativa é grande por essa conferência da Marro lá também, assim. Agora eu me preocupei. Bom, prof, não sei se você gostaria, então, de acrescentar alguma outra coisa antes de finalizar. Não, na verdade, como eu disse, assim, é só mesmo novamente demonstrar minha gratidão a vocês pela oportunidade, pelo canal aberto. Eu sei que a UCB é bastante parceira nesse sentido. O programa fica grato por vocês, por também, claro que para a gente é uma oportunidade ímpar poder falar do nosso programa de pós-graduação nessa, vamos dizer assim, nessa janela que abre e atinge um público-alvo que é bem diferente daquele que nós habitualmente temos contato. Então, eu registro isso, que assim, fico feliz.
Claro que sempre acho que pode ser melhor, aí vem o lado, né, do crítico e reflexivo, então agradeço os elogios, mas eu acho que sempre quando a gente faz uma apresentação ou qualquer trabalho que é feito, ele pode sempre ser melhorado, e eu incluo a minha apresentação de hoje, que ela pode sempre ser melhorada. Então, quem quiser depois deixar críticas, sugestões também serão bem-vindas. Bom, muito obrigada. Já compartilhei no chat tanto o e-mail de contato do programa de pós-graduação, o e-mail de contato da professora Lígia, do Pedro. Eu gostaria, então, de agradecer a todos vocês pela atenção. Lembrem, ficará a gravação disponível. Caso vocês acharem que algum colega de vocês pode estar interessado em conhecer mais sobre o alcance do programa de pós-graduação, podem, então, compartilhar esta gravação. E esperamos vocês em próximos webinars do Webinar Hub Brasil. E, obviamente, se vocês estiverem na cidade do Rio, no simpósio, no SMAC, pode procurar então na internet para realizar os seus registros. Um ótimo resto de sexta-feira para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.